Diz assim: aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, e sempre se lembra da sua aliança. Amém? Quero falar duas coisas. Primeiro, o salmista começa falando: de todo o coração louvarei ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó: de todo o coração eu louvarei ao Senhor. Depois o salmista, ele fala na companhia dos justos e na assembleia. Na companhia dos justos e na igreja. Na companhia dessa pessoa que está do seu lado, esse justo santificado que está do seu lado. E junto com toda a assembleia na igreja. Amém? E o versículo 5, ele fala que ele dá sustento aos que o temem, e sempre se lembra da sua aliança. Toda vez que você estiver numa guerra, numa luta, toda vez que você estiver preocupado, lembra que o Senhor sempre se lembra da sua aliança conosco. Amém? Pai, obrigado, Deus, por mais uma quinta-feira, por estarmos aqui. Queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação ao Teu nome. Queremos, ó Pai, entronizar o Senhor. Queremos levantar uma adoração. Queremos que o incenso suba. Queremos que Tua glória venha, desça nesse lugar, Senhor. Pai, nós queremos a Tua presença. Nós queremos adorar o Teu nome. Nós reconhecemos quem Tu és, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Reconhecemos as Tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Pai, nessa noite, Pai, nós estamos aqui para rasgar o nosso coração, para entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Vamos declarar assim: eu vim te buscar, meu coração queimou de amor. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair.
as vozes declarando: estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei a sentir, mas senti, eu não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra
preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra Preciosa, nada vai me abalar. junto à pedra Estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, estou subindo a Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. é o lugar onde queremos estar, Jesus. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nós te convidamos, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, papai. É o lugar onde nós queremos estar, na sua presença, Jesus. Não há lugar melhor para se estar, Jesus, e é onde nós desejamos, onde nós ansiamos, Pai. Estar é no colo do Pai, é pertinho do Senhor, Jesus. Vem, Jesus. Te entregamos tudo. Esse lugar é teu. Nós te entregamos tudo. Esse lugar é teu. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus.
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha toda vergonha desfaz. Tua presença te convidamos, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo Meu coração, sermos dados por tua glória. peça. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse é o desejo. Meu coração, Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vinda. Tens liberdade, Jesus. Nossos corações são teus. o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, tua glória aqui, Jesus. Tua glória, Senhor. Tu és nossa porção. Glória, Senhor. Essa é a nossa esperança, Jesus. Tua glória, Senhor. Tua glória. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a esperança sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Jesus. Tu és esperança, Jesus, sobre o Brasil. Tu és esperança sobre as vidas que ainda estão perdidas, Pai. Tu és esperança, Pai amado, para as almas que ainda não te encontraram. Tu és Jesus. Tu és. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive. És o motivo de estarmos aqui, Jesus. Não há temor, mas eu bem sei
sei, eu sei. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Cada batida está chamando, sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão sinto tão amado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Sinto tão mimado por ti.
Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Obrigado, Jesus, por nos atrair para a sua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque um dia o Senhor se entregou por nós, Pai. Pagou o preço por nós, Pai. E hoje nós estamos aqui. Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido pelo seu caminho, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades físicas e espirituais, Pai. Muito obrigado porque o Senhor permite que nós nos aproximemos, Pai. Mesmo não sendo dignos, o Senhor é atraído, Pai amado, quando nós adoramos com o nosso coração aberto, Jesus. Obrigado pela sua presença nesse lugar, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui em mais um culto, Jesus. E cantar e te adorar, e muito obrigado porque o Senhor está aqui, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escuta, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Abba, Pai. Nós trazemos diante do seu altar os nossos corações, Papai. Entregamos também, Jesus, os nossos dízimos e ofertas em sinal de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por todas as coisas, Pai. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. As crianças de 2 a 7. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, apóstola. A apóstola deu bobeira ali, as crianças atropelaram ela. Levaram água, levou tudo. Orai e vigiai. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de adoração, pelo culto, pela tua igreja. O Senhor ama a sua noiva, Pai. Como é bom estarmos aqui. Queremos, como igreja, de mãos estendidas, abençoar a vida da apóstola Márcia. Que ela seja, Pai, instrumento do céu sobre as nossas vidas, sobre essa casa. Que a unção, a palavra, a autoridade flua através do Teu Espírito na vida dela e possa atingir os nossos corações e produzir tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Abençoamos a vida dela, a vida do apóstolo Mauri, todo o nosso presbitério, em nome de Jesus. Amém. A paz, amados. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar em pé um minutinho, mais um pouquinho. Você vai levantar a tua mão, fechar os teus olhos
Levanta tuas mãos e diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Novamente, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero abençoar esse momento agora, clamar ao Senhor a tua graça e misericórdia, que teu Espírito, Senhor, fale conosco. Coloco todas essas vidas nas tuas mãos, cada um que está, Deus, aqui, presencial, online, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Nós dependemos totalmente do teu Espírito, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, que a tua presença seja real e que a alegria do Senhor seja a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Uma alegria sempre estar aqui. Estou feliz com toda a família aqui, faltando só o apóstolo, né? Que não está aqui, também a Cris, que não veio, mas nós estamos, glória a Deus. E eu quero falar hoje um pouquinho com a igreja, foi dada essa incumbência a mim. Então, eu quero dizer para vocês que há 14 dias atrás, Deus estava já falando comigo, que o pastor Murilo disse que eu iria pregar aqui. Eu já estava começando a orar, mas há 14 dias atrás, eu tive uma sensação dentro de crises que a gente passa, dentro de tempestades que a gente passa, que todos nós passamos na vida. Todos nós enfrentamos, às vezes, e eu estava mal, desanimada. Parecia um peso muito grande sobre mim. E nesse peso muito grande assim, eu comecei a orar, pedir ao Senhor, e uma pastora minha veio, intercessora, veio orar comigo, e nós oramos juntas. E a hora que terminou de orar assim, eu me levantei assim, olhei para ela e cantei uma música. Mas uma música que é um corinho de criança. E a hora que eu cantei aquela música, e Deus me revigorou, eu fiquei melhor à tarde, no outro dia já estava melhor. E a hora que eu estava cantando a música, Deus falou para mim: você vai cantar lá em Mutum. Eu falei: Senhor. E aí eu lembrei, Catatauzinho assim, Leonardo, Murilo, Lucas menorzinho ainda, e eles cantando. E se eles soubessem, eu ia pôr os dois aqui para cantar, os três aqui para cantar, bonitinho para vocês. Mas eu quero que eles vão lembrar. E talvez você lembre, você que é de uma época antiga, né? É uma música que diz assim, ó: para frente, para o alto, onde Deus está, caminhando, jubilosos, sem desanimar, sim, marchemos avivados, sempre alegres a cantar, para frente, para o alto, onde Deus está. Quem conhece essa música? Levanta a mão. É do tempo antigo, você conhece, né? Tá vendo? Vocês lembram das músicas que vocês cantaram? Não lembra, não? Ah, tá com medo de vir aqui, ó. Tá com medo de vir aqui. Mas, dentro dessa palavra, Deus foi ministrando, então, ao meu coração, e eu quero que vocês coloquem Provérbios 4, 25, por favor. E essa música me reportou lá para trás, aonde Deus começou a falar comigo. E dentro dessa música, e Deus fala muito comigo através de música, que eu era ministro de louvor da igreja, eu tocava órgão, quando existia órgão que batia aquele pé, lembra daqueles pés assim? Vocês não lembram nada, mas tinha até, fazia sincopé o órgão, e a gente tocava na igreja, e cantava, e ensinava as crianças, e eu ainda estava falando para
para os meninos, eles estavam rindo, que eu fiz um DVD com 60 músicas de crianças para as professoras da escola bíblica ensinarem, cantando assim, fazendo o gesto. Então, Deus é bom, amém? Põe lá, Provérbios 4, 25, é na R o quê? Na RA? Eu estou na RA, tá? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Em outra versão, eles falam sobre os teus olhos olhem para frente. Tem uma outra versão que fala olhe para frente. Mas aqui, os teus olhos olhem para frente. É uma parte que nós vamos ver que é para frente, que nós vamos sempre olhar para frente. Porque para frente, aonde nós vemos que temos ali objetivos, que temos um caminho, que nós temos que seguir, nós temos propósitos para frente. Nós temos sempre que olhar para frente. Põe o outro de Filipenses 3,13, tá? Nós temos que olhar para as coisas que estão à frente da gente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Olha lá, diante de mim. Olhar para frente, irmãos, é algo que nós sempre precisamos. Olhar para trás, às vezes, e pensar lá para trás, aquilo que aconteceu, de ruim, de mal, aquilo que nos marcaram, às vezes traz muita confusão e traz muitos problemas, e às vezes nós não focamos à frente. Então, olhar para frente é imprescindível. Agora, coloque lá Salmo 121, 1 e 2. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí eu já estou olhando agora para cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, eu estou agora falando do alto agora, para frente, para o alto. Colossenses 3:2. Coloca lá. Colossenses 3:2. Foi? 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Às vezes a gente, queridos, pensa, e nessa parte, quando você fala do alto, nós estamos falando em obediência a Deus. Nós temos aqui um caminho para frente para percorrer. Nós temos um propósito, fomos criados para alguma coisa, estamos fazendo. Estamos em família, estamos no trabalho, estamos na escola, em qualquer lugar nós estamos aqui para frente fazendo, mas o alto, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, na obediência de Deus. É imprescindível que a frente seja isso e o alto seja isso, a obediência e você pensar nas coisas lá do alto. Coloque aí Tiago 1,17, por favor. 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, olha que interessante, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. É aí que nós temos que prestar atenção, queridos. Se nós estamos andando para frente, vendo as coisas que nós temos que fazer, mas ligado lá no alto, ligado lá em Deus, sabendo que tudo vem dEle, que tudo é dEle e que tudo Ele faz por nós. Então, nós temos que estar sempre pensando dessa forma, para frente e para o alto, onde Deus está. Agora, continuando a música que nós cantamos, diz assim: caminhando jubilosos, sem desanimar. Olha só, às vezes nós não caminhamos, que nós temos que ir para frente, nós temos que olhar para o alto, e às vezes nós não estamos jubilosos. Às vezes há um desânimo. E aqui está uma chave. Caminhando jubilosos, mas sem desanimar.
E às vezes nós desanimamos. Sim ou não? Às vezes nós passamos por fases, como eu passei 14 dias, eu fiquei desanimada. Às vezes você enfrenta tantas coisas, tantos problemas para resolver, tantas situações, e bate alguma coisa, né? Bate alguma coisa. E nós temos que pensar que Deus está conosco o tempo todo. Então, põe lá, 2 Coríntios 4,16. Está lá. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Não desanimamos, porque, o nosso homem exterior, sim, queridos, às vezes nós fazemos coisa errada. A nossa alma é enganosa, nosso coração é enganoso. Às vezes a gente faz burrada, coisas erradas. Nosso homem exterior, às vezes, se corrompe. E quantos de nós caímos em pecado, às vezes? Caímos em pecados terríveis, que às vezes nós falamos, meu Deus, como que eu fiz isso? Como que aconteceu isso comigo? O homem nosso exterior se corrompe, mas lá dentro tem uma chama, tem uma semente. Lá dentro tem algo especial ali, que é o homem interior, e ele se renova cada dia. É ali que se renova. Por quê? Porque eu estou olhando para frente, tenho um propósito, tenho uma promessa, vou passar por um processo dentro para alcançar a promessa, e eu olho para o alto, que é o meu Deus que está me cuidando. É Ele que vem em minha direção. Põe lá, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ficamos até perplexos com a situação. Meu Deus, o que aconteceu? E às vezes ficamos desanimados. Continue que tem uma parte. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Mas a chave ali é não desanimarmos. Nós estamos ali, perplexos. Às vezes nós ficamos perplexos. Vamos pensar, nós estamos perplexos com tantas coisas no nosso país. Vamos orar. Vamos entrar em oração. Que dia que entra em oração aqui? Amanhã às 5 da manhã, é 5? 5:30, vocês estão todos convidados, 5:30 da manhã para vir aqui orar, porque nós estamos perplexos de ver o nosso país precisando, mas nós não vamos desanimar não, queridos, nós não vamos desanimar, porque há um plano de Deus, que este país vai ser um país de avivamento, amém? Você crê nisso? Então não pode desanimar, embora a gente fique perplexo, meu Deus, não é? Como que pode acontecer às vezes coisas que a gente não entende, mas nós não desanimamos, porque Deus está no controle de tudo. Diga, Deus está no controle de tudo. Amém. Agora, continuando a música, estou lá na música ainda, hein? Tá? Eu lembrei da minha avó. Sabe qual era o corinho que ela mais gostava, da minha avó, mãe da minha mãe? Chamava vó Juliana. Pensa uma mulher que era uma benção, né? E ela cantava, e ela passou por muitas tribulações. E a música dela preferida é: nas duras lutas da vida, quando a tristeza chegar, sendo difícil a lida, não deve desanimar. Confia só no Senhor, somente em seu grande amor. Graça e perdão tu terás, confiando em Jesus Salvador. Não é bonitinha? Minha avó cantava isso e amava cantar. E eu lembrei dela, falei, meu Deus, por tantas tribulações, ela morreu com 90 anos, pregava na igreja, naquela época que mulher nem pregava, ela pregava, uma bênção, e eu lembrei
São duras lutas da vida que todos nós às vezes passamos, mas nós não devemos desanimar. Olha só, confia só no Senhor. Às vezes, queridos, a nossa fé é abalada, porque nós não confiamos como precisamos. Aí que está a chave. Confia ou não confia? Você crê num Deus que faz, que controla, que tem todos os planos estabelecidos, ou você acha que ele está dormindo? Então, vamos lá. E aí, eu quero passar agora Marcos, pega aí, Marcos 4, que nós vamos contar uma história que aconteceu lá no Mar da Galileia, lá em Israel. Eu passei naquele Mar da Galileia, é um lago, tem 14 quilômetros de largura, gente, olha só, muito grande. E os pescadores estavam acostumados ali, aqueles pescadores discípulos de Jesus. Então, coloca lá para nós. Marcos, não é esse não, eu falei errado. É 4:35. Marcos 4:35, até o 41, rapidinho. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Repita isso para mim. Passemos para outra margem. Continua. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, diga grande temporal, de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Repita isso. Não te importa que pereçamos? Continue. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Responde, fala isso para mim. Como é que não tendes fé? Continua. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí até aí só. Quem é esse? Repita comigo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos lá, queridos. Vamos lá para essa situação. Uma tempestade, nós vamos dizer que é como uma crise. É uma crise. De repente, uma tempestade ali, com o pessoal que sabia nadar, que sabia pescar, e eles ficaram atemorizados, ficaram com medo. E nessa tempestade de vento, mar agitado, todo aquele reboliço, eles estavam numa grande crise. E nessa crise nós queremos então ver o que acontece primeiro. Crise chega para qualquer um, para todos nós. Diga isso, crise chega para qualquer um. Então, chega para todos. Todos nós podemos ter crise. De repente, nós podemos ter uma crise na família, com dinheiro, problemas financeiros, um problema de acidente, um problema em qualquer área da nossa vida, de repente apareceu. Crise chega para todos. Todas as famílias, todas as pessoas não estão isentas de ter crises, porque a tempestade chegou para todos eles, a crise chegou ali, deu uma tempestade e eles estão agora apavorados na crise, então chega para todos. Segunda situação, ela chegou de repente, diga de repente chega. Agora de repente, o que acontece? Ela não avisa, uma crise chega na tua vida sem avisar. De repente bateu, aconteceu. Isso daí, lá, eles com aquele mar agitado,
naquela situação, é a mesma situação de um agito na tua casa. Aconteceu um problema grave com um filho, com alguém. Ontem eu recebi a notícia que morreu uma pastora que eu conhecia, lá perto de São Paulo. A pastora entrou em crise, porque o filho foi drogado, foi preso. Ele já estava vendendo droga, e ele foi preso, e ela entrou numa depressão profunda. Ela morreu. Olha que crise terrível. Uma situação que às vezes aparece. De repente, acontece alguma coisa. Então é o de repente. Outra maneira, sem controlar. Eles não tinham controle. Agora você imagina os pescadores sem controle? Às vezes nós também não temos controle da situação. É um dinheiro que está faltando, você tem que pagar um monte. É alguma coisa que aconteceu, uma filha que está grávida e não casou, um parente que se divorciou e de repente uma situação ruim, um acidente, um problema. Então, você não sabe o que fazer, está sem controle às vezes. E esses pescadores estavam sem controle. Agora, nesse sem controle total ali, eles estavam no mar da Galileia, no lugar que eles estavam acostumados, e ainda descontrolados. E às vezes nós estamos num lugar que a gente acha que está tudo bem, e ficamos descontrolados. Então, isso é uma crise que acontece. E acontece em todas as famílias. Agora, qual que é a quarta situação quando entra em crise? Toda crise nos ensina alguma coisa. Diga, toda crise nos ensina alguma coisa. Por que você acha que Deus permite que a gente passe por crise e não viva num mar de rosas? Porque a crise nos fortalece, a crise nos ensina, a crise nos traz um amadurecimento. Quantas pessoas são orgulhosas? Você pode conhecer às vezes pessoas orgulhosas que achavam que era o máximo, de repente acontece uma crise e essa pessoa fica mansinha, humilde, não é? Conhece gente assim? Existe casos assim que a gente vê e de repente a gente vê que aconteceu e tudo isso daí tem alguma forma de Deus usar para o nosso proveito. Agora, vamos pensar nos pescadores. Eles ficaram indignados. Ali, naquela situação, eles estavam indignados. Começaram a questionar. Então, olha o versículo 38, que nós estamos olhando de Marcos 4, põe o 38. Simplesmente eles olharam para Jesus. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E eles acordam Jesus e diz assim: não te importas que pereçamos? Olha lá. Mestre, não te importa que pereçamos? Agora olha bem, eles conheciam Jesus, eles sabiam do poder dele, eles sabiam tudo que Jesus estava fazendo, os sinais, os prodígios, as maravilhas, tudo. E eles falam: Senhor, não importa? Que nós estamos aqui morrendo? Quantas vezes nós fizemos isso com Deus? Veio uma crise. Ô Deus, o Senhor não está vendo? Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? E a gente começa a questionar Deus. Como eles fizeram aqui com Jesus? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Né? Não te importas. Aí ele fala: não te importas que pereçamos? Agora, quantas vezes que Deus fica em silêncio? Quando nós começamos a questionar Deus, Ele silencia, Ele fica quieto. E foi assim que Ele fez com Jó. Jó, por exemplo, fez um monte de perguntas para Deus, que ele queria as respostas.
sabe o que Deus fez? Depois de muito tempo que ele ficou em silêncio, Deus começou a perguntar para ele. E Deus fez 4, 5 vezes mais perguntas para ele do que ele fez para Deus. Mas até que Jó entendeu. E no fim ele fala, né? Que eu te conhecia de ouvir falar, né? Agora eu te conheço. Aí Jó entendeu Deus. Então, Deus silencia às vezes. Sabe por quê? Porque Deus não precisa dar explicações para nós. Porque Deus nos dá restaurações. É restaurações que Ele dá. Ele restaurou Jó. Jó recebeu depois dobrado tudo o que ele precisava. Então Deus não precisa explicar para a gente. E às vezes a gente quer, Deus, por quê? Cadê o Senhor? O Senhor não está vendo? Então cuidado, cuidado quando você fala com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E a gente tem que ver que Ele está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Por que nós vamos querer questionar tanto assim? Mas vamos lá para outra pergunta, que aí Jesus repreende, eles acordam Jesus repreende o vento para, acalma o mar, tudo quietinho, e aí, olha o que Jesus fala agora no versículo 40, põe lá o 40 para mim. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que será que Jesus perguntou, por que você não tem fé? Ou então porque falou assim, por que vocês não tiveram medo? Vocês foram medrosos? Por que é fé? Por que ele disse, por que vocês não tiveram fé? A resposta disso daqui, dessa causa aqui, está lá no versículo 35, põe o 35, 4:35, o que ele diz? Passemos para a outra margem. Ele deu uma palavra, passemos para outra margem, e eles aqui no meio, acharam que iam morrer? Cadê a promessa, a palavra falada para ir adiante? Quantas vezes nós temos uma palavra que nós vamos chegar lá, e no meio do caminho nós achamos que vamos morrer? Não confiamos. Achamos que não vai dar certo. Cadê a nossa fé? E aí que ele fala, não tendes fé? E quando ele fala, nós temos que entender que há um Deus, que está no controle, e que Ele faz da forma dEle, e Ele vai falar, e nós temos que confiar. Então a fé é algo muito necessário para as nossas vidas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, que o Senhor aumente a nossa fé. Aqui eles, falaram isso daqui, e ele ficou apavorado. Agora, olha só, por que o Senhor falou isso? Por que ele disse essa palavra aqui? E por que eles deveriam crer nisso daqui? Primeiro, foi por causa da promessa. A promessa estava lá. Passemos para o outro lado. Então, eles tinham que crer nisso. Segundo, foi por causa da presença de Jesus. Jesus estava ali. E Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. É o Emanuel, é o Deus presente. Ele lá, então ele deu a promessa, por causa da promessa. Ele estava presente, por causa da presença dele. Ele é por causa da paz que ele nos dá. Porque ele ali em paz, ele dormia. Ele estava dormindo, ele estava em paz. Porque ele confiava. Eles acordaram. Então, por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz que ele tinha e por causa do poder que ele tem. Então, os discípulos sabiam que ele expelia demônio, curava enfermos,
que ele multiplicava os pães, que ele fez poder, que ele fez maravilhas. Cadê a crença deles em acreditar nisso tudo? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Agora, a pergunta do versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí eles assustaram. Imagina a turbulência, o mar morrendo de medo. Acorda, Jesus. Ele repreende. Acalma tudo. Fica tudo tranquilo. Eles olham. Nem parece que eu estava aqui nessa turbulência. Nem parece. Ficam assustados. Jesus fala: tendes fé? Por que não tendes fé? E eles ficam lá, e de boca aberta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? E aí nós vamos entender. Sabe quem é esse? É Jesus, que estava lá na criação junto com o Pai, a Trindade Santa. É Jesus que veio para nos salvar. É Jesus que nos liberta. É Jesus que nos cura. É Jesus que tem o poder, que intercede por nós, que expele demônios. É esse Jesus que disse, que ressuscita, disse que vai voltar e voltará para nos buscar. É esse o Jesus. É esse. E eles perguntam: quem é esse? Extasiado. É esse. É este que faz tudo isso. É este. E aí, nós temos esse Jesus que nos levanta nessa força. E as crises que nós temos, as tempestades da nossa vida, são lições da nossa vida. São as maiores lições que aprendemos quando estamos na tempestade. A crise que você passou, a tempestade que você passou, é que te trouxe aprendizado, é que te amadureceu, é que te fortaleceu, é que te faz ajudar os outros, é que te faz você ser mais forte para sobreviver a esse mundo mau. São crises que nos levam a uma situação de maior dependência de Deus, de buscar mais ao Senhor, nos fortalecer, estarmos mais presentes com Ele. São essas crises. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Está escrito assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não vamos atentar para a tribulação, a crise, a tempestade que está ali. Vamos ver o que é eterno. Por isso que nós começamos assim: restitui, Senhor, a alegria da nossa salvação. Sabe por quê? A última frase da canção diz assim: sim, marchamos avivados, sempre alegres a cantar, para a frente, para o alto, onde Deus está, marchando avivados. Sabe o que é isso? É vida, é marchar com vida, não é marchar que nem uns derrotados. Não, você tem vida, vida. Eu estava ministrando esses dias com uma pastora que estava falando, né? Quem sou eu? Que eu não tenho mais emprego, não tenho mais serviço, não tenho mais nada. Eu falei: você é uma ministra de Deus. Você está acima de qualquer emprego. Você está falando da palavra de Deus que leva as pessoas para a eternidade, para a vida, para sempre. Com Deus. Enquanto muitos ajudam aqui. São ótimos, ensinam, são professores, são trabalhadores, são tudo. Mas ensina até 70, 80, 100 anos a pessoa tem. Mas para levar para a eternidade,
tem que ser alguém que fale de um Deus verdadeiro, de um Deus que salva, que cura, que liberta e está disponível para nos levar para a eternidade. Então, há uma importância muito grande. Então, quando você pensa assim, ai, mas está tudo ruim, lembra em Abacuque 3,17, se está tudo ruim, se ali você olha, ainda que a figueira não floresça, não tem nada, não tem gado, não tem, o curral está vazio, está tudo ruim. Tem uma frase final que diz, todavia, eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. A hora que você passa por uma crise, por uma tempestade, você tem que falar, todavia, eu me alegro no Senhor. Sabe por quê? Porque vai lá para o Salmo 51, 12, é o que você começou a falar. Quando o salmista diz, restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Embora tenha crise, há uma alegria da salvação. Embora você passe por uma tempestade, você sabe em quem você está crendo. Você sabe que Ele vem te buscar. Você sabe que Jesus está com você o tempo todo, é Emmanuel, é Deus presente. Você sabe que Deus te ama, mandou um filho dele para morrer por você, por mim. Como que Ele não ama? Então, a alegria que nós temos que ter é uma alegria que vem do alto, para frente, para o alto, para frente, para o alto, para frente, para o alto. Para frente, para o alto. Fique em pé. Não fique desanimado. Não fique desanimado. Sabe por quê? As tempestades vêm, mas Deus é maior. Lembra de alguma crise, alguma tempestade que você passou e pensa agora o tanto que você já foi fortalecido. Olha para frente, vê os objetivos da tua vida, olha para os propósitos que Deus tem para você. Deus já te deu promessas que você vai fazer grandes coisas? Eu vou fazer a promessa para você. Você vai ganhar muitas vidas em nome de Jesus. Mãe de nações, Pai de nações, você vai ser muito usado pelo Senhor, para poder mostrar para muitos que há um Deus de alegria, há um Deus da providência, há um Jesus que te liberta, cura, que ressuscitou e vem te buscar, e é breve, há isso para você. Receba aí os planos, os objetivos de Deus na tua vida. Você tem olhado para o alto? Você tem falado, Senhor, me dirige meus passos, dirige meus caminhos, mostra-me, Senhor, aonde andar. Você confia nos planos de Deus? Os planos de Deus são maiores que o teu. Os pensamentos do Senhor são maiores que os teus pensamentos. Às vezes teu coração te engana, mas você sabe em quem você tem crido. Você diz ao Senhor, confio, eu confiarei, confio no Senhor de todo o coração. Marchar, queridos, é você entender que tem um plano, uma marcha para você percorrer, um caminho de Deus. Mas esse caminho, a Bíblia diz que é perfeito, é um caminho, o caminho de Deus é perfeito. E você vai entrar nesse caminho. Eu quero orar por você que já passou por uma crise e ainda não enxergou que há um propósito de Deus na tua vida, que você não pode desistir, que você não pode desanimar. Há pessoas aqui dentro desta igreja que está passando por uma crise e está precisando de uma mão amiga, está precisando da mão de Deus te segurar. E às vezes você precisa
assim como eu precisei de uma pastora que orou junto comigo, eu quero orar com você. Você está passando por uma crise? Vem rapidinho aqui que eu quero orar por você. Vem para frente. Ou você está passando ou já passou, ou você está ainda pensando, meu Deus, como que eu faço? Como que eu faço para resolver? Venha sem medo. Há uma crise que às vezes você não consegue pensar, Deus, e agora? O que eu faço? Vem um pouquinho mais para frente para o pessoal entrar ali no corredor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Às vezes você pensa que está, mas você não está. Você às vezes quer desanimar, mas não desanima não. Não desanima não. Cada pessoa que está aqui é uma pessoa que os da frente aqui vieram com força, falando, Senhor, eu preciso enfrentar essa crise. Os que já enfrentaram as crises já tão fortes, vem e põe a mão nas costas da pessoa que está aqui. Cada um com uma mão. Põe nas costas da pessoa que precisa. Põe, vem, você já passou pela crise. Não deixa ninguém sem alguém. Todos venham. Põe a mão nessa pessoa que precisa de sair às vezes dessa dor, dessa crise, está passando por uma tribulação. Em nome de Jesus agora, comece a liberar na tua boca, comece a falar, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, confio que o Senhor vai me tirar dessa tempestade, dessa crise. Eu confio que o Senhor é um Deus sobre a minha vida, que está comigo todos os dias, vai me restituir a alegria da salvação. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero confiar que o Senhor está comigo. É Deus Emanuel, é um Deus poderoso, é um Deus que me ajuda a me levantar na tua força. Em nome de Jesus eu declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo, porque o Senhor está comigo. Essa crise passa e eu sou fortalecido no Senhor, e eu recebo do Senhor essa bênção de saber que o Senhor é comigo, que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me fazer desta vez dar uma oportunidade de um crescimento sobrenatural. Eu recebo agora, recebo das mãos dos meus irmãos a unção que cura, a unção da unidade, da comunhão. Eu recebo dos meus irmãos essa palavra de fé, essa palavra que me anima, que me levanta, que me dá força, que me guia, que me leva a situações muito mais altas. Eu recebo nessa noite um ânimo novo. Anima-te, receba esse ânimo novo. Eu estou contigo por onde quer que você ande. Eu sou o teu Deus. Não desanime, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu estou contigo. É a palavra de Deus. Eu estou contigo. Eu estou contigo por onde quer que você for. Espera um pouquinho. Eu quero falar para vocês todos que estão aqui. Olhe para mim. Não fique sozinho. Existem pessoas que podem orar por vocês. Não se isole. As crises vêm. Mas Deus traz a libertação. Não deixe de buscar irmãos de oração para fortalecer a tua vida. As crises vêm, mas Deus está vendo. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está ali. Jesus estava ali. Creia, confia
Confia que Ele está no controle. Busque esses irmãos de oração. Lembre, tem um caminho todo para frente, mas para cima está um Deus que você olha e está te dirigindo. Ele está te dirigindo. Não esqueça isso, que tem esse Deus. Mesmo na juventude, você ainda pensa que às vezes não tem crise. Às vezes você acha, eu sou nova para passar por crise. Eu penso que eu não merecia isso. Mas não é por merecimento, querida. É porque Deus quer te fortalecer. Essa crise vai passar. Essa situação vai passar. E você vai glorificar a Deus e ser fortalecida. E sabe o que vai acontecer? Na cicatriz tua, você vai levantar muitas vidas. Você vai levantar muitas vidas que passaram pela mesma crise que você. Aonde você é curada, é onde Deus te usa. Levante a cabeça e glorifica o Senhor e tenha alegria do Senhor. Tenha alegria do Senhor na tua vida. Deus está no controle de tudo. Deus tem esses planos para a tua vida. A tua vida, às vezes, você está olhando só para frente. Olha para o alto também. Olha para o alto. Comece a clamar ao Senhor, porque o Senhor quer mais intimidade com você. Mesmo que você ore, que você busque o Senhor, Ele, às vezes você pensa que Ele não está te respondendo, mas Ele está lá. Os anjos do Senhor estão acampados ali, ao redor de você, na tua casa. Às vezes você vê esse problema como sem solução, mas Deus diz que nada é impossível para Ele. A palavra do Senhor diz: nada é impossível para Deus. Então confia que o vento passa, o mar acalma e você glorifica Deus. Você glorifica Deus. Você vai glorificar. Deus tem um plano para todos vocês e Deus vai completar essa obra. Diga assim: eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que tudo vai se acalmar. Eu vou aprender mais. Vou ser fortalecido. Vou ajudar muitos no mesmo problema que eu tive. Porque o Senhor me usará para grandes coisas. Eu creio e confio. E eu recebo agora a alegria da minha salvação e do meu Deus que está comigo todo momento. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, oh glória. Amém? Diga assim: para frente, para o alto, para frente, para o alto. Agora seja um profeta na sua vida mesmo. Fala assim: ó, eu vou chegar na margem do outro lado. Entendeu? Uau! Não deixe a tempestade interromper aquilo que Deus já falou. Nós vamos chegar na margem do outro lado, em nome de Jesus. Só para encerrar, Deus me levou para um outro lado, que estava ali quietinho. Entrei numa sessão nostalgia, né? Minha mãe falando, eu lembrei realmente
Queridos, não sei te falar quantos anos cantando essa música. Eu acho que faz uns 45 anos que eu não escuto essa música, mais ou menos. E aí ela falou da avó Juliana cantando uma música. Essa eu não conheço mesmo. Já ouvi, mas essa eu não sabia. Mas o que Deus ministrou no coração, no meu coração, é o privilégio que eu e você, que nós temos, de colher sementes, de viver promessas que talvez o teu bisavô, teu tataravô lançou, fez, renunciou, e que hoje você está aqui vivendo tudo aquilo que está vendo. Quantos livramentos Deus já não te deu? Às vezes você nem sabe por quê, mas foi uma palavra que às vezes um bisavô, um tataravô, alguém lá atrás falou assim: ó, eu estou pagando um preço. E Deus olhou, não para a primeira, não para a segunda, não para a terceira, não para a quarta, mas a palavra é que até 1000 gerações. Pastor, eu sou o primeiro da minha casa, querido. Então eu quero te dar uma boa notícia: tem 1000 gerações que podem ser abençoadas pela renúncia que você faz hoje, pela semente que você planta hoje. Ah, minha família eu não sei, querido, eu não sei o passado, mas o futuro pode ser diferente, por tudo aquilo que você tem decidido escolher. É um privilégio nós podermos estar aqui, entendendo, ouvindo, escutando a palavra do Senhor e crendo que nós vamos passar para outra margem. Amém, queridos? Glória a Deus. Só para a gente orar e ir embora. Amanhã nós começamos um propósito da igreja. Quero explicar um pouquinho mais domingo sobre algumas visões, algumas experiências sobrenaturais do porquê disso. E nós tomamos essa decisão muito antes de explodir um monte de coisa e um monte de igreja. E por isso que eu fico tão assim, sabe? Falo, uau, Deus, como o Senhor é incrível. Mas amanhã, 5h30, minha mãe já falou, nós vamos estar aqui. Pastor, não sei orar. Querido, vem. Senta, ninguém vai olhar se você veio, nem se você não veio também. Ninguém vai estar preocupado com você, nem o tempo que você vai ficar, mas das 5h30, 6h30, nós vamos ter um tempo de oração. Você entra, senta, fica o tempo que você quiser, vai embora a hora que você quiser também. E vai ser incrível. Também vamos estar fazendo um jejum com toda a igreja. Escolha um dia da semana e repita esse dia durante todo o mês de agosto, ok? Toda a liderança, os ministérios, nós temos colocado já em todos os grupos isso aí. Quero abrir isso para você, e estou falando hoje porque começa amanhã, 1º de agosto, nós vamos até 31, vai ser poderoso, porque vai ser quando vai acabar um encontro. Imagina como é que vai ser esse encontro, querido, meu Deus do céu. Estou na expectativa, vai ser fogo e glória. Você que não fez a inscrição, faça. Vai ser o final de agosto, amém? Sábado culto ativo, domingo culto, e toda a programação, vem ver, e você sabe, vai ser bênção final de semana em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por o culto, por essas vidas, por tudo aquilo que o Senhor falou. Obrigado pela apóstola Márcia, pela vida do pastor Léo, dos meninos, por esse tempo que o Senhor proporcionou esses dias. Obrigado, Pai, porque nós somos privilegiados, nós não estamos aqui à toa, Pai. Tem um povo que já viveu, que já renunciou, que já semeou antes de nós, Pai, e nós estamos colhendo coisas que nós nem imaginamos, que nós, Pai, nem fazemos ideia, mas o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Pai, a Tua graça, Pai, sobre nós é infinita, Pai, e nós reconhecemos isso. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado, Pai. Cada vida que entrou nesse lugar, que vem aqui na frente, que essas tempestades que o Senhor permitiu, Pai, que hoje escutasse essa palavra, Pai, que eles saiam daqui com uma marca, com uma esperança, Pai, com uma palavra que eles vão chegar do outro lado da margem, Pai. Que o Senhor é com cada um de nós, que o Senhor está em cada barco, em cada coração, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, e que o Senhor nos ajude a enfrentar tudo aquilo que esse mundo tem,
mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te adoramos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, ótimo final de semana. Vai em paz, dá um abraço nessa pessoa bonita que está do seu lado. Até domingo, em nome de Jesus. Minha vida inteira investiu com roupas novas, coisas em minha cabeça, me deu um lugar